O serviço de transporte alternativo Uber desencadeou polêmicas em várias cidades do mundo. No Brasil, aconteceram manifestações para que o aplicativo fosse proibido em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O argumento dos que são contra é de que se trata de uma prática ilegal de táxi. A empresa diz que oferece uma forma diferente de transporte, ajuda a diminuir o trânsito e gera renda para as pessoas. A Rádio Fapcom apresenta o documentário Uber, Problema ou Solução, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo. Taxistas revoltados fizeram protestos em diversas capitais do país em junho deste ano contra o uso do aplicativo. O taxista Rogério Azevedo afirma que somente os taxistas podem exercer atividade remunerada com transporte individual de pessoas. Existe uma lei federal que a Dilma sancionou que qualquer transporte de passageiro até 7 pessoas remunerado só pode ser feito por táxi, por mais veículo nenhum. Rogério diz também que se o Uber for liberado, outros aplicativos virão, o que fará com que a oferta seja maior do que a demanda, diminuindo o lucro de todos. A briga entre taxistas e o Uber é uma batalha jurídica e urbana que já foi vista em outras cidades. A plataforma, que é hoje a maior startup do mundo, foi criada por 2 norte-americanos, Travis Kalanick e Garrett Camp. Eles estavam em Paris em um dia de chuva e não encontravam um táxi para voltar para o hotel. Foi assim que surgiu a ideia de criar o aplicativo que chama um motorista particular com apenas um toque no smartphone, sem precisar tirar a carteira do bolso. É esse o motivo da estilista Bruna Florencio não usar outro meio de transporte que não seja o Uber. O Uber é uma plataforma muito simples de ser usada. Você chama o motorista pelo aplicativo e, colocando o destino, ele já calcula o valor da corrida. O que é muito bacana, porque você sabe que o motorista não vai agir de má fé e rodar com você pela cidade só para fazer um caminho mais longo. E para pagar é só ter um cartão de crédito cadastrado. E isso me ajudou muito quando eu fui assaltada e levaram minha carteira com tudo. Eu tinha só o celular e consegui voltar para casa de Uber. Se não tivesse essa facilidade, eu teria ficado na rua e não tinha como ir para casa. Bruna diz ainda que os taxistas não são gentis e solícitos como os motoristas do Uber. O elogio ao aplicativo é a confirmação de que o Uber cumpre com a meta de fazer com que o cliente seja tratado com as regalias de um serviço particular. O Uber está em 58 países e em muitos deles causa as mesmas polêmicas. Depois de um protesto dos motoristas de táxi no início deste ano em Paris, 2 executivos do Uber foram presos e tiveram que prestar esclarecimentos sobre o serviço. O aplicativo foi liberado em Londres, capital da Inglaterra, e proibido na Bélgica, na Espanha e em Portugal. A reclamação na Califórnia, nos Estados Unidos, é de que a atividade não está regulamentada e paga menos impostos que os taxistas regulares. Essa é também uma queixa dos motoristas no Brasil. André Pereira conta que, além dos impostos, a lei federal exige que o taxista apresente até atestado de antecedentes criminais e que o Uber está isento de qualquer fiscalização. Tem uma lei. Dentro da lei temos que seguir. Porque um aplicativo pode vir lá de fora, dos Estados Unidos ou da onde for, vir aqui entrar com um sistema que eles dizem que não é um serviço de táxi, onde eles exercem toda a função de um taxista, eles levam em trás passageiros individuais. Ou seja, eles estão exercendo a mesma profissão que nós na ilegalidade. Por outro lado, o Uber argumenta que a plataforma ajuda a melhorar diversos problemas de mobilidade urbana, tirando carros das ruas, o que faz com que o tráfego flua melhor. A prefeitura inicialmente alega que o Uber viola a Lei 12.468 de 2011, que reserva aos taxistas o direito de explorar o serviço individual remunerado de passageiros. O vereador Adilson Amadeu, do PTB, é ex-taxista e criou o projeto de lei 349 de 2014, que pretende, de acordo com sua emenda, proibir na cidade de São Paulo o uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas. Segundo o diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de Transportes, Daniel Teles, o Uber é um serviço clandestino. Nós temos fiscalizado veículos aqui na cidade de São Paulo e temos identificado veículos que não preenchem os requisitos previstos na lei para exercer a atividade econômica. Aqui na cidade de São Paulo, para a pessoa prestar o serviço
de transporte individual remunerado de passageiros, ele primeiro precisa ter alvará, precisa ter condutáxi, o veículo precisa ser na categoria aluguel, tem que ter taxímetro e além de preencher todos os outros requisitos da legislação de táxi. Daniel lembra que os motoristas do Uber foram impedidos de atuar com o risco de ter o carro apreendido. Até agora foram retirados 62 carros das ruas de São Paulo, que foram liberados após o pagamento da multa de R$ 1.800, além da taxa de remoção, que custa cerca de R$ 700. Você está ouvindo o documentário Uber, Problema ou Solução? No próximo bloco, a briga com a tecnologia. Voltamos a apresentar o documentário Uber, Problema ou Solução? Depois de taxistas organizarem protestos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, o aplicativo Uber teve 5 vezes mais downloads em São Paulo, segundo o serviço online que conecta motoristas e usuários. O projeto de lei 349 de 2014 foi votado pelos vereadores pela primeira vez em junho deste ano. O resultado foi de 49 votos a favor e 1 contra. Reunidos em frente à Câmara Municipal para pressionar os vereadores na segunda e última votação, os taxistas pararam todo o serviço para protestar no último dia 9 de setembro. O taxista Almir Silva conta que espera que a decisão dos vereadores seja tomada de acordo com o que a Constituição garante à classe dos taxistas. A Uber, ela é um aplicativo que está sendo introduzido, né, de forma clandestinamente, entendeu? Então eles não têm nenhum tipo de recolhimento de imposto, eles nem têm nenhum compromisso com a cidade de São Paulo. E nós taxistas, nós estamos defendendo a nossa classe, entendeu? Fazendo valer os nossos direitos constitucionais. Almir completa dizendo que a classe segue muitas exigências e, por isso, oferece o melhor serviço. O taxista no Rio de Janeiro, Jailson Lopes, veio a São Paulo no dia da votação para apoiar a luta dos colegas. A minha profissão está sendo totalmente roubada, discriminada pelo aplicativo americano que invadiu o nosso território nas barbas aí dos nossos representantes que se dizem políticos. E hoje a gente está aqui reivindicando. Jailson conta que no Rio de Janeiro o projeto de lei está nas mãos do prefeito Eduardo Paes e acredita que o aplicativo será banido. A segunda fase da votação contou com a presença de taxistas e motoristas do Uber no plenário. O vereador Salomão Pereira, editor de um jornal para taxistas, foi aplaudido quando enfatizou os problemas que o aplicativo vem causando em todo o mundo. O vereador acredita que liberar o Uber é um retrocesso. Nós não podemos de maneira alguma permitir um serviço desse. Eu vejo o Uber hoje na cidade de São Paulo da mesma forma como ia no ano de 98, que o poder público regulamentou, ou seja, autorizou os carros particulares, perua de lotação, ônibus velhos e tantas outras sucatas que rodavam pela cidade de São Paulo. Salomão Pereira só vê irregularidades no Uber e enfatiza que os taxistas são profissionais identificados pelo Departamento de Transporte Público. Para o vereador Adilson Amadeu, a empresa norte-americana não respeita as leis vigentes. Aonde eles começaram na Copa do Mundo colocando 30 carros, hoje no Brasil eles devem ter já mais de 20 mil carros. Então isso está afetando aqueles que já trabalham há muito tempo, legalizados, que têm o seu carro com placa vermelha e eles vieram no sistema totalmente na contramão dos taxistas. Indignado com a posição de alguns parlamentares, Adilson criticou a postura de deputados federais que se posicionaram a favor do Uber. Na segunda votação, o projeto de lei foi aprovado por 43 votos a favor e apenas 3 contra. Como na primeira votação, o vereador José Polici Neto, do PSD, foi minoria e defende que a solução para os problemas da cidade não é banir a tecnologia.
Se você banir aplicativo na mesma lei que você estimula, você tem um conflito clássico dentro da própria lei. Uma lei não pode dizer que você pode fazer o compartilhamento e veda a utilização de tecnologia. Sem tecnologia da informação, ninguém consegue lançar plataformas de compartilhamento de dados. Portanto, se a lei vai dizer que não pode usar tecnologia para relacionar pessoas com transporte público individual, de nada vai adiantar realizar estudos. Porque o comando da lei é proibir tecnologia. Então, como você vai proibir tecnologia na mesma lei que você vai estudar e implantar a tecnologia? Policy Neto mencionou um aplicativo de caronas criado por alunos da Unicamp que ajuda outros estudantes a evitarem viagens de ônibus há mais de 10 anos. Com a aprovação do projeto de lei, aplicativos como esse também seriam proibidos. O taxista César Kleber Arruda diz que a classe não é contra a tecnologia, mas sim como ela é usada. Os nossos taxistas são fiscalizados, eles têm que passar por vários tipos de fiscalizações, onde a Uber ela não te garante nada. Tá? Você compra um carro particular, abaixa o aplicativo e trabalha. Você não sabe se eles são do bem ou do mal. César acredita que se o aplicativo for liberado, a prefeitura abrirá precedentes para outros segmentos como van escolar, turismo e serviços de motoboy. Para o especialista em tecnologia da informação Fernando Ramos, a medida desestimula estudos na área e a briga não é a melhor solução. A tecnologia fez vários empregos sumirem, mas também fez vários empregos aparecerem. A questão é que cada vez mais você está precisando menos, eu acredito que do emprego braçal e mais do cultural, no sentido do pensamento, do raciocínio, né? Então, a tecnologia ela não pode ser vista como uma vilã, ela está aí com um motivo, né? Ela está aí como uma aliada, tem que se adaptar. E a tecnologia é um futuro e ela veio para evoluir o mundo. Não se deve barrar a tecnologia, tem que se adaptar a ela. Fernando disse ainda que a proibição do aplicativo é mais uma prova da falta de esclarecimento dos governantes em relação ao assunto. Para vereadores contrários ao projeto, o debate em torno da proibição do Uber foi apenas uma resposta aos 34 mil taxistas de São Paulo. O diretor de comunicação do Uber no Brasil, Fábio Saba, saiu em defesa do aplicativo e propôs um diálogo. Na verdade, o que a gente vê é que é uma vontade de banir a tecnologia sem ter um debate próprio. A sociedade, por várias vezes, se manifestou querendo novos jeitos de andar pela cidade. Mesmo assim, a gente vê que ainda falta um pouco mais de debate. O diretor avalia que, apesar da decisão da Câmara, os motoristas do Uber continuam trabalhando normalmente em São Paulo. Para o motorista Fernando Abral, o aplicativo só é rejeitado pelos taxistas mais antigos. Por exemplo, o pessoal que tem o aplicativo 99, os taxistas, né, que usam outro aplicativo, esses já são até mais cabeça boa, assim, eles entendem que tem espaço, mas, claro, eles querem que eles paguem, que os Ubers paguem alguma coisa também. Agora, aqueles tiozinhos aí sabe, aqueles antigos de carreira, que não tem maquininha de débito ou de crédito, aí esses daí não querem nem saber. São de sindicato, né, esses estão pé da vida. Mesmo com o veto do Uber, uma emenda apresentada pelo líder do governo na Câmara, Alfredinho, do PT, prevê a possibilidade de estudos para a regulamentação de tecnologias, o que pode beneficiar o próprio Uber. Você está ouvindo o documentário Uber, Problema ou Solução? No próximo bloco, as diferenças entre o Uber e o táxi. Voltamos a apresentar o documentário Uber, Problema ou Solução? Um estudo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica apontou que não existem razões para proibir os serviços oferecidos pelo aplicativo. O levantamento avalia que a atuação de novos agentes nesse mercado é positiva para o consumidor e para a concorrência. Segundo os taxistas, a disputa com o Uber tem sido desleal. Os motoristas do aplicativo não são obrigados a nenhum tipo de fiscalização. Juliano Almeida está na atividade há 17 anos e afirma que os táxis são submetidos a diversas vistorias para circular. O táxi ele tem praticamente 3 vistorias anuais. Uma é referente ao taxímetro, GNV e o próprio alvará, entendeu? Então nessas inspeções são vistoriados todos os sistemas de segurança. Então o táxi ele não pode estar irregular
para trafegar com passageiro, entendeu? A gente tem que ter todo o sistema de segurança em dia para poder oferecer um bom serviço. E a gente tem o DTP, que é o Departamento de Transporte Público, que responde pela nossa classe, entendeu? Então todos os taxistas são cadastrados nesse órgão, que é municipal, entendeu? E dentro dessa perspectiva, querendo prestar um bom serviço para a sociedade, né? Juliano também diz que a classe precisa ser defendida e que o aplicativo foi trazido ao Brasil de forma clandestina. Sem pagar taxas para órgãos públicos, os motoristas do Uber podem cobrar menos dos passageiros. Além disso, quem trabalha para a empresa norte-americana não precisa ter licença da prefeitura. O motorista que quer trabalhar com o aplicativo se cadastra e encaminha ao Uber alguns documentos como carteira de habilitação e certidão de antecedentes criminais. Fernando Abral diz que o baixo custo para ingressar no negócio foi um atrativo. No meu caso, eu já tinha um carro, então eu tive uma despesa de R$200 mais ou menos, que é a contratação do seguro para vocês, para passageiro, que é obrigatório. Tem uma observação na carteira de motorista que põe lá exerce atividade remunerada, né? Isso também me custou uns R$70 para emitir essa segunda via com essa observação. E tem um outro exame psicotécnico que tem que fazer, que é mais R$80, por exemplo. Então, de gasto dá uns R$220 só, assim, para quem já tem o carro. Claro, fora a manutenção do carro e gasolina, né? Fernando comenta que todo o processo para entrar na empresa não demorou mais do que 10 dias e que o dinheiro investido já foi quase todo recuperado. A diferença que pesa no bolso do taxista não é apenas em relação aos impostos. Além de pagar cerca de R$255 em taxas anuais, é necessário que o motorista faça exame médico e psicotécnico a cada 5 anos, o que soma uma despesa de R$300 a mais. Em São Paulo, também é exigido o Condutáxi, um cadastro que vale por 5 anos e sai por R$415. Revoltado com a situação dos taxistas, Afonso Borges fala que o sistema está errado e que São Paulo tem a necessidade de mais carros e mais licenças. Eles são ilegais, não pagam os impostos. Fora isso, existem milhares de pessoas que querem ser taxista e a prefeitura não abre os alvarás. Afonso comenta que a lei deve valer para todos os taxistas e motoristas do Uber. O vereador Ricardo Jung, do PPS, disse em entrevista para a TV Câmara que o principal motivo do aplicativo ser visto como concorrência desleal é o fato de que há um represamento dos alvarás e que eles não atendem à demanda reprimida na cidade. O que acontece com esses motoristas que não conseguem pagar o alvará? Vão indo para esses sistemas de tecnologia. E a pergunta é, por que esses alvarás estão valendo tanto e por que eles estão sendo utilizados para serem locados para os motoristas? Porque há uma distorção no sistema. Ao não se licitar outros alvarás, o alvará acabou se tornando um negócio. O vereador afirma que o sistema de concessão de alvarás se tornou um negócio que envolve interesses ilegais a partir da comercialização das permissões. Mesmo sendo proibido, é comum o aluguel ou a venda de licenças, que custam em média R$150 mil em São Paulo. Apesar das discussões sobre a legalidade do aplicativo, grande parte da população vê o Uber como uma alternativa positiva. Para a economista Cristina Helena de Mello, a concorrência é uma forma de melhorar o serviço. O Uber é sim um agente positivo no transporte, porque aumenta a oferta, melhora a qualidade da prestação de serviços e tende a diminuir um pouco os preços que são pagos hoje pelo transporte na cidade de São Paulo. Cristina afirma também que os aplicativos movimentam uma grande quantidade de recursos e criam empregos. Para o administrador Fernando Abral, o Uber ajuda a complementar a renda. Para quem compra o carro, para começar a trabalhar é fogo. No meu caso eu já tinha o carro e eu trabalho com eventos, né? Então não é sempre que eu sou freela, então tem uns dias livres na semana. Aí esse é o meu intuito, nesses dias livres estar me ocupando, aí pelo menos para ganhar um troquinho da cerveja. Fernando garante que o dinheiro que não é gasto com impostos e taxas é usado para fazer melhorias no carro e atender às exigências do Uber. O passageiro que escolhe o serviço sente a diferença logo de cara. Ar-condicionado sempre ligado numa temperatura agradável, água e guloseimas são alguns atrativos para os passageiros. O estudante Bruno Maceno afirma que a postura dos motoristas do aplicativo é incomparável com o tratamento dos taxistas. O serviço do Uber ele é excelente, ele é muito melhor de todos os tipos de táxi que eu já peguei em toda a minha vida. Quando você pede, ele chega rápido, e se ele não vai chegar rápido, o próprio aplicativo avisa quando ele vai chegar.
E quando você entra, ele já pergunta se você tem uma rota, e se não tem, ele já joga no Waze para você chegar o mais rápido possível. Então, para mim, o serviço do aplicativo é excelente. Os motoristas eles são muito bons e eu me sinto melhor pegando um Uber do que pegando um táxi. Bruno diz também que não vê tanta diferença nos preços dos serviços e que mesmo se o Uber cobrasse mais caro que a corrida dos táxis, valeria a pena ser pago. Em entrevista ao Bom Dia Brasil, o diretor de comunicação do Uber, Fábio Saba, contou que usuários se mobilizaram para que o aplicativo seja legalizado na cidade de São Paulo. A gente fez uma campanha em redes sociais e em menos de 24 horas, mais de 200 mil e-mails foram mandados para a Câmara dos Vereadores, com usuários pedindo que os vereadores dessem a liberdade para eles terem o direito de escolha, do jeito que eles querem andar pela cidade. Na segunda votação, que aconteceu na Câmara no dia 9 de setembro, vereadores aprovaram um projeto de lei que proíbe o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para fazer o transporte remunerado de passageiros. Apesar disso, o projeto de lei foi aprovado com uma emenda que abre brecha legal para a regulamentação desse tipo de aplicativo. Ela exige que a Prefeitura promova estudos para aprimorar a legislação de transporte individual de passageiros e a compatibilização de novos serviços e tecnologias. Em entrevista ao G1, o prefeito Haddad confirmou que o Uber e outros aplicativos de transporte serão regularizados. O que nós estamos pensando não vale só para o Uber, não. É como absorver essa nova tecnologia dentro da regulação da Prefeitura. Não vai proibir, mas ele vai regular. Só sob determinadas condições isso vai ser feito. O prefeito não quis adiantar quais serão as novas regras e disse que terá 2 reuniões antes de definir a regulamentação. Com esse conflito, são projetadas as possibilidades que a tecnologia pode trazer para beneficiar a sociedade. O Uber foi uma porta de entrada para novas discussões sobre como os centros urbanos vão se comportar com as novas tecnologias que estarão a serviço da população. A forma como as profissões de hoje reagirão com o avanço de dispositivos tecnológicos é incerto, mas as políticas internas podem auxiliar nessa transformação em que a sociedade vive. Você acabou de ouvir o documentário Uber, Problema ou Solução? Uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação. Locução: Rúbia Modéstia, Lucas Campos. Roteiro: Amanda Santos, Diego Troncoso, Lucas Campos e Rúbia Modéstia. Produção: Amanda Santos, Diego Troncoso, Lucas Campos e Rúbia Modéstia. Sonoplastia: Roger Romero. Orientação: Wagner Belmonte. Fapcom, outubro de 2015.